Cada vez mais eu sou convidado para falar sobre compartilhamento, colaboração e cooperação, porque isso é uma necessidade cada vez maior das organizações, que este clima se dissemine dentro delas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma outra era. Nós não estamos mais numa era vertical, como era o século XX, e sim numa era horizontal. Nós não podemos mais ter feudos dentro das organizações como tínhamos no passado. Nós não podemos mais ter o reino do financeiro, ou o reino do comercial, ou o reino do administrativo. Isso é uma coisa do século XX. Só que tem muita gente no século XXI que ainda trabalha com esse espírito. Então, para despertar esse sentimento de trabalho em equipe, teamwork, a gente tem que usar muito do que a nova geração faz. Como eu pesquiso a geração Z, eu observo que eles compartilham informação muito mais facilmente do que as gerações nascidas no século XX. Por exemplo, uma expressão que é típica do século XX é informação de cocheira. Eles não sabem o que é isso, eles não vivem esse mundo. Uma outra coisa, os nossos trabalhos em grupo lá de escola e faculdade no século XX era assim: no sábado a gente se reunia, falava, comia, bebia, alguns fumavam e depois no domingo quem era o CDF do grupo fazia o trabalho. Eles fazem um trabalho, cada um pedaço, por áudio de Xbox, eles fazem os trabalhos por celular. A maneira como eles compartilham informação é digna de ser estudada, porque eles têm isso para nos ensinar. E nós, do século XX, mesmo os mais jovens, que viemos com aquela forma mental do século XX de manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou quando um burro fala, os outros baixam as orelhas, nós temos que aprender a compartilhar informação. Nós temos que aprender a trabalhar em cooperação. Nós temos que aprender a colaborar, passar o bastão da melhor maneira possível para a outra área da empresa e não viver em feudos. Então este clima organizacional, ele é ajudado com essa maneira de ser da nova geração. E estudando a geração Z, a geração nascida neste século, eu trago muito dessa experiência nas minhas palestras para disseminar em toda a organização este clima século XXI de trabalhar.